Olá a todos, bem-vindos a mais uma A Conversa com os Astros. Neste episódio, eu, Cláudia Matias e Ricardo Neptuno vamos analisar as principais indicações dos movimentos astrológicos para o mês de julho. Olá, Ricardo. Olá, Cláudia. Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais uma A Conversa com os Astros. Neste mês de julho, começamos novamente a falar com o planeta Vênus, o planeta do amor que ingressa no signo de Gêmeos no dia 4. Desde logo, irá beneficiar aqueles que tenham o Sol ou o próprio planeta Vênus nos signos de ar, ou seja, Gêmeos, Balança e Aquário. Já os signos de Virgem, Sagitário e Peixes poderão ter aqui mais dificuldades em integrar este trânsito, nomeadamente nas suas relações pessoais, amorosas, sociais. Ora, Vênus em Gêmeos traz-nos aqui uma maior propensão para explorarmos a nível intelectual no campo dos relacionamentos, tendo as pessoas mais propícias a ser atraídas por mentes curiosas, aprender mais, em ter aqui um estímulo acrescido no sentido da interação e na troca de informação. Por isso, o planeta sente-se aqui com um certo charme, a sua energia, uma sedução maior quando estamos numa interação social em que se discute, partilha, troca-se ideias e informações. Mas, por um lado, todo esse estímulo que é feito tem que ser constante, o que pode levar também a um certo desgaste e é um perigo acrescido durante esta estadia de Vênus em Gêmeos. Também o facto de muitas vezes levar a uma tendência maior para racionalizar demais o amor pode prejudicar a parte sentimental ou até a compromissos que se querem ou acordos mais profundos e duradouros. Por isso mesmo, a proposta que vos trago durante esta estadia do Planeta do Amor em Gêmeos é de que forma a nossa intelectualidade se manifesta nos nossos afetos e ligações. E outro planeta que também ingressa em Gêmeos e que, sem dúvida, é o evento astrológico mais importante deste mês de julho, é a primeira entrada de Urano em Gêmeos, que, desde logo, estamos a falar de um planeta geracional, é o terceiro planeta mais lento a dar uma volta ao zodíaco, fica em cada signo cerca de 7 anos. Neste primeiro ingresso, ele vai estar entre o dia 7 de julho a 8 de novembro, entre os 0 graus e 1 grau e 27 minutos de Gêmeos. Beneficiará os nativos que tenham o Sol ou o próprio planeta Urano em Balança e Aquário, sendo, portanto, um trânsito que dependerá da forma como os nativos de Gêmeos integrarão a mudança que Urano traz e as suas propostas, sendo desafiante para aqueles que tenham Urano ou o Sol em Virgem, Sagitário e Peixes, podendo aqui ser muito desafiante em saírem da sua zona de conforto. Isto porque Urano fala-nos em mudança, fala-nos em, muitas vezes, disrupção com aquilo que são os padrões anteriores para dar lugar ao novo. Desde logo, Urano em Gêmeos pode trazer novas formas como nós nos interagimos, comunicamos, aquilo que também é muitas vezes designo de rasgos de gênio intelectuais, trazendo aqui muitas ideias, inovações no plano da ciência, da tecnologia, da forma como nós nos mobilizamos nos transportes. Portanto, é toda uma questão aqui que traz de mudança e que por vezes pode também ser difícil de integrar, porque Urano quer-se livre, quer-se manifestar de uma forma liberta e por vezes pode trazer uma revolução por um lado positivo, com essas novas ideias, mas por outro lado essas ideias podem ser utópicas e, portanto, levando a ideias impraticáveis, de expressar-se
em várias situações e também levando a que muitas vezes a própria comunicação que é chegada até nós seja bipolarizada, levando até, inclusive, ao perigo de revoltas contra a liberdade de expressão. Por isso mesmo, eu trago-vos aqui para refletir que, neste primeiro ingresso do Urano em Gêmeos, de que forma, qual é essa atitude perante as mudanças mentais que o Urano nos pede em Gêmeos, nos possam ser integradas, de que forma é que nós vamos integrar essas mudanças, se ficamos para trás, se ficamos a meio ou se evoluímos para a frente e de que forma nós podemos integrar essas aprendizagens para o coletivo. E, Cláudia, não sei se queres acrescentar mais algo sobre este trânsito de Urano em Gêmeos. Obrigada, Ricardo. Gostaria só de acrescentar que os trânsitos de Urano trazem sempre uma proposta para o despertar da consciência da humanidade. E com Urano em Gêmeos, essa proposta está muito relacionada com o conhecimento que utilizamos. Vamos conseguir integrar o conhecimento racional com o intuitivo, o científico com o empírico, ou vamos criar ainda mais divisão entre as diferentes formas de acesso ao conhecimento? E como vamos usar a informação e o conhecimento que obtemos? De modo consciente e construtivo, ou deixando-nos perder numa multiplicidade de conteúdos em que é cada vez mais difícil distinguir o que é real do que é artificial ou manipulado? Deixo mais esta questão para reflexão e a seguir, Ricardo, no dia 10 temos uma lua cheia. Exato. Estamos a falar da lua cheia em Capricórnio, que se iniciou com o ciclo lunar de 25 de junho. Portanto, a lua cheia agora estará em Capricórnio e o Sol em Caranguejo. Acontecerá no dia 10, por volta das 21h37. Estamos a falar do culminar do ciclo lunar, de um ciclo que exige bastante trabalho, porque com caranguejo é preciso cultivar aquilo que é o nutrir, o proteger e assegurar o cuidado emocional, principalmente aqueles que nos são mais próximos, e que agora em Capricórnio sente a satisfação e a realização dessa segurança emocional que é dada. Mas corre-se o perigo de se ficar num processo de autonegação, porque Capricórnio, por vezes, se fecha em si próprio e não deixa com que as emoções fluam, e é preciso não cair nesse perigo que é o excesso de zelo. Mas, sobretudo, o contentamento em ter segurança em si próprio e não ficar esperando a validação dos outros. Que é esta a proposta que vos trago para esta lua cheia de Caranguejo Capricórnio. E chega a altura em que Mercúrio, entretanto, depois tem mais um período retrógrado anual, certo, Cláudia? Exato. No dia 18, Mercúrio começa o segundo período retrógrado deste ano, o qual decorrerá até dia 11 de agosto, no signo de Leão. Todos podemos sentir os efeitos de Mercúrio retrógrado e habitualmente sentimos, mas sendo este em Leão, são os que têm o Sol ou Mercúrio em Leão, Touro, Escorpião ou Aquário, aqueles que tendem a notar maiores constrangimentos na sua expressão, nos seus intercâmbios e a ser mais desafiados a rever as suas formas de expressão. Mercúrio encontra-se em Leão desde 26 de junho, signo onde tende a tornar a nossa expressão mais intensa e afirmativa, e ao ficar retrógrado, a espontaneidade e a fluidez na manifestação das nossas ideias e opiniões tende a ser reduzida. E isso pode tornar a nossa expressão mais reativa, ainda mais emotiva e dar origem a discussões inflamadas. Devemos, assim, ter muito cuidado nas nossas comunicações e interações ao longo deste período,
pois palavras ditas no calor do momento podem ferir e mal entendidos podem gerar reações com muito dramatismo. Os períodos de Mercúrio retrógrado nos pedem-nos sempre para revermos os nossos padrões de pensamento, formas de comunicação, aprendizagem, interação. E em Leão devemos atender sobretudo às situações em que nos identificamos demasiado com as nossas ideias e por isso encaramos as opiniões contrárias como ataques pessoais, ou pelo contrário, os casos em que não conseguimos afirmar as nossas próprias opiniões. Em suma, este é um período para analisarmos como expressamos as nossas ideias pessoais. E julho é o mês em que o Sol também ingressa em Leão, Ricardo. Ora, exato, o Sol está no seu domicílio, em Leão, e, portanto, está com a força vital no seu máximo esplendor. Desde logo vai beneficiar os leoninos, mas também os arianos e os sagitarianos, ou seja, quem tem o Sol em signos de fogo. Por outro lado, será aqui desafiante a estadia do Sol em Leão para quem tenha, por um lado, o Sol em Aquário, poderá ter aqui desafios na sua força vital, mas também quem tem o Sol em Touro ou em Escorpião. O Sol em Leão é um período onde há mais acesso a todos os recursos, porque ele estando em casa, domiciliado, no signo em que ele rege, todo o potencial e toda a sua glória estão conferidas durante este período. A vitalidade ganha aqui uma força que eu diria sem igual e é motivo para celebrar. Aliás, os leoninos são nativos com grande magnetismo, carisma, força de atração, e portanto também nós podemos beneficiar durante este período destas características. Por um lado, também, como o próprio leão, que é o rei da selva, é um período em que nós podemos marcar a nossa posição, a nossa personalidade, e, portanto, é também um período em que muitas vezes puxamos para nós a luz dos holofotes, queremos estar no centro do palco, com todas as atenções em nós, e isso também às vezes revela uma enorme coragem. É também preciso afirmar aqui que durante este período possa haver maiores compromissos de lealdade, portanto, mas tudo isso por vezes pode levar a um excesso, e esses excessos neste período traduzem-se num ego que facilmente inflama, num orgulho por vezes que fica ferido, levando a momentos de arrogância e prepotência. Por isso mesmo, fazendo aqui uma metáfora para a proposta, durante este período em que o astro-rei está em casa, digo-vos que é preciso brilhar como o rei, mas que ama o seu povo e não só olhando para si de uma forma egocêntrica. 2 dias depois, começa mais um novo ciclo lunar, com a Lua também no fogo leonino, Cláudia. Sim, no dia 24 de julho ocorre a Lua Nova de Leão, uma lunação que tende a ser mais harmoniosa para os nativos dos signos de fogo, Leão, Carneiro e Sagitário, e mais desafiante para os nativos de Touro, Escorpião e Aquário, ou que tenham a Lua num destes signos. A Lua Nova em Leão propõe-nos um ciclo lunar de procura de preenchimento emocional, sobretudo através da expressão da nossa própria singularidade, da nossa criatividade, da vivência dos nossos romances, das atividades lúdicas ou da dedicação a causas nobres. Nesta lunação, o Sol está no seu domicílio, o signo Leão, e rege por tal a posição da Lua, que também se encontra em Leão. E os luminares fazem ambos oposição a Plutão, o que gera uma grande intensidade emocional que pode, inclusive, traduzir-se em revolta contra as contrariedades, muito dramatismo nas nossas reações, aquela sensação de que o mundo está todo contra nós, o que é uma posição muito egocêntrica, julgar que o mundo se une todo para nos tramar,
Enquanto que os aspectos fluentes de Neptuno, Saturno e Urano, a esta oposição entre os luminares de Plutão, indicam que devemos procurar a serenidade que nos permite sermos guiados pela nossa intuição e direcionar a nossa força de vontade e energia emocional, que são muito potenciadas nesta lunação, positivamente, de modo criativo e responsável, a favor das causas com que nos identificamos verdadeiramente, e não investindo contra tudo o que pareça ser contrário à nossa vontade e sendo leais connosco próprios e amorosos para com os outros. E no último dia do mês, Vênus ingressa em Caranguejo. Este é um trânsito que tende a favorecer, sobretudo, a expressão dos gostos, afetos e valores dos que nasceram com o Sol ou Vênus em Caranguejo, Escorpião ou Peixe, enquanto que os que têm Sol ou Vênus nos signos de Carneiro, Balança ou Capricórnio podem ter de lidar com apreciações muito diferentes das suas, que os levam a testar a confiança nos seus próprios valores. Vênus em Caranguejo predispõe a que valorizemos mais os nossos laços sentimentais, sobretudo os que nos proporcionam um senso de pertença, aconchego, segurança afetiva, tendo também a aumentar a nossa receptividade emocional em relação aos outros e a nossa predisposição para os ajudar, e o nosso instinto de proteção, o procurarmos proteger os outros ou sermos protegidos por eles. Do lado dos riscos aos quais devemos estar atentos, podemos ter que a necessidade de segurança e proteção nos leve a criar dependências afetivas, ou, no sentido inverso, que a maior sensibilidade crie uma suscetibilidade emocional que gere atitudes defensivas no campo relacional. Aqui, o nosso próprio instinto de autoproteção pode ser sobreativado e podemos retrair a expressão dos nossos sentimentos, gostos e valores com receio de não sermos aceitos ou correspondidos. Este é, assim, um trânsito que nos pede para investirmos na nossa nutrição emocional, não ficarmos à espera que sejam os outros a preencher as nossas necessidades emocionais quando nós próprios não o fazemos, e vivenciarmos as nossas relações com maturidade, ou seja, com realismo e coragem, sem idealizações romantizadas e sem ficarmos reféns do medo da rejeição. E assim chegamos ao fim do mês de julho. Ricardo? Chegados ao final então do mês, temos aqui o resumo para julho, com os movimentos que vos falámos ao longo desta conversa que tivemos com os vários astros. Realçar também que vamos ter outros acontecimentos, nomeadamente Neptuno, também no dia 4, inicia o seu movimento retrógrado em Carneiro. No dia 13 será a vez de Saturno ter o seu período retrógrado anual, também no signo de Carneiro. Aliás, a partir do dia 7, com aquele evento importante que já vos falei, do Urano em Gêmeos, passaremos a ter todos os planetas operacionais a partir do dia 7 em signos de ar ou fogo. E, portanto, trazendo aqui toda uma mudança energética que já se vai a notar e cada vez mais se vai vir a sentir. Portanto, fica aqui o resumo do mês e também os nossos contactos, que é meus, Ricardo Neptuno, que estão à vossa direita, e na vossa esquerda de Cláudia Matias, que assina tanto como Aquário no Horizonte, os nossos sites, Instagram, Facebook e também canais no YouTube. Também estão disponíveis para, se assim o sentirem, marcarem uma consulta connosco para vermos e explorarmos o vosso mapa astral ou vermos as vossas potencialidades para os próximos meses com os trânsitos astrológicos. Obrigado, fiquem bem e até à próxima conversa.
Também eu vos agradeço por nos acompanharem e tenham um excelente mês de julho.